Programa Tribuna, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando da nossa cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Você também pode ligar, mandar seu recado pelo telefone 2600-2366, 2600-2366, manda seu recado e também pelas redes sociais que você já conhece, Tribuna Livre, e vai lá, manda seu recado. Hoje vamos falar com uma pessoa a respeito do Outubro Rosa, esse movimento mundial que chegou no Brasil para conscientizar as pessoas a respeito da importância da mamografia, a importância do autoexame para evitar essa doença tão complicada que é o câncer de mama. Hoje trouxemos uma pessoa muito especial, recomendação do jornalista Sebastião Bispo e também do nosso amigo Guimarães. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa especial que vai fechar esse Outubro Rosa aqui no nosso programa. Daniela Maia, psicóloga. Ela é muito jovem e ela teve um câncer de mama. Então, vamos primeiro, antes dela começar a contar, vamos perguntar de onde ela nasceu, de onde ela vem, onde que ela mora. E ela é psicóloga, né? E vamos ver como isso afetou a vida dela. Você nasceu onde, Daniela? Eu nasci em Jacareí. Jacareí? Uhum. E mora onde hoje? Moro em Santa Isabel, desde que nasci. Uhum. Fui criada lá desde sempre. E me diz aí, como é que foi essa sua descoberta de um câncer de mama? Me conte um pouquinho. Muito tenso. Foi muito tenso. Desde a sensação, da percepção do caroço na mama, foi terrível, assim. Até receber o diagnóstico foi tenso, mas depois que eu recebi foi pior ainda, né? Porque aí foi confirmado, é câncer, e o médico me disse, vamos ter que tirar sua mama, vamos ter que fazer quimioterapia, você vai perder os cabelos. Então, assim, com 36 anos, que foi quando eu descobri, ainda sou solteira, não tenho filhos, então na hora me passou um filme na cabeça, assim, não vou poder engravidar, não vou poder... Assim, a sensação é de morte. Quando você ouve a palavra câncer, infelizmente ainda você está com câncer. A primeira coisa que você pensa, vou morrer, infelizmente. E você sempre fez o autoexame? Na verdade, eu sozinha não fazia, mas como eu já tinha prótese mamária, eu tinha costume de ir ao ginecologista uma vez ao ano para fazer ultrassom nas mamas. Então, fazia uma vez por ano, a cada 6 meses eu tinha esse cuidado. E me diz o seguinte, você, quando foi conversar com o médico, você já foi direto no oncologista? E conte como é que foi a sua chegada ao médico. Então... Porque, na verdade, não é você só chegar e ir direto no oncologista, ou é? Sim, não. Na verdade, o que acontece? O câncer de mama, o profissional que cuida do câncer de mama é o mastologista. Ah, é? Né, que é o responsável pela mama. O oncologista, ele cuida da parte do câncer em geral, em qualquer parte do corpo. E o mastologista é só a região mamária. Então, o que eu fiz? De início, quando eu descobri o caroço, primeiro eu procurei um ginecologista. E aí ele me pediu um ultrassom, me disse que não tinha nada demais no ultrassom, que era para eu ficar tranquila, mas algo me disse para procurar um mastologista, que era o especialista de mama. Né? Eu não fiquei tranquila com o diagnóstico dele de, ok, tá tudo bem. Procurei um mastologista lá em Jacareí, que é onde eu nasci, né? E ele me pediu uma biópsia, né? Um complemento do ultrassom. Aí, com a biópsia, foi detectado o câncer de mama. Olha que interessante, isso acontece muito com a gente, né? Você vai no médico e fala, não, tranquilo, vai, olha, deixa pra lá. E aí você acaba indo um pouco mais fundo no assunto, e aí acaba descobrindo que ele se enganou, e que isso é realmente muito importante, você ter uma segunda opinião. E nesse início da sua luta, você sempre passou em médicos, em convênios, não? Sim. Eu tenho um convênio, que é da região do Vale do Paraíba, que é próximo de onde eu moro, né? Unimed. E, graças a Deus, assim, consegui fazer todos os exames pelo convênio, a cirurgia, a quimioterapia. Até hoje, eu faço o controle da doença com uma medicação que eu tomo diariamente e também é o convênio que fornece. Então, acho que realmente isso é muito importante. Né? Na sua luta e na sua caminhada, você nem chegou perto de algum hospital público, nem chegou a perceber, passou
perto de algumas pessoas que estavam com câncer, mas estavam se tratando em hospitais públicos? Sim, eu tive bastante contato com pessoas que Qual se foi a sua tratavam... percepção? É muito diferente, né? É muito diferente, assim. Eu senti que eu tive um tratamento muito diferenciado em relação ao hospital público. É muito precário, é muito penoso, assim, para quem é paciente, para quem é família. Eu, durante o meu tratamento, eu fiz um trabalho voluntário como psicóloga em São José dos Campos, numa casa chamada Casa Recomeço. É uma casa que abriga pacientes com câncer, que são moradores de outras cidades, que vêm para São José para fazer a quimio, para fazer a rádio, e não tem onde se hospedar. Então, a casa abriga essas pessoas. E eu fiz um trabalho voluntário lá, com esses pacientes. Então, eu acompanhei de perto, assim, a situação deles ali, que não tinham convênio, que se tratavam por conta do SUS, né? E realmente é bem delicado, é bem triste. Eu quero relatar aqui que a minha esposa ela teve câncer também há uns 15 anos atrás, ou um pouco mais. E nós fomos no IBCC, no Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. Mas nós fomos numa consulta particular, porque foi naquela primeira semana, estava uma correria danada. E nós chegamos numa fila muito grande lá e eu queria saber, eu não sabia se aquela fila era correta, fui conversar com o guarda. O guarda foi muito ríspido. Não, senhor, por favor, sente. Eu falei, eu só quero uma pergunta. Não, por favor, sente. Eu falei, não, quero conversar, é uma consulta particular com a doutora tal. Aí o cara muda, sabe? Falou, oh, desculpa, doutora, é por aqui. Isso que eu ia falar é um negócio realmente muito triste. Quando você tem a sorte de ter um convênio, você acaba sendo melhor tratado, né? Eu estava vendo alguns números aqui da Folha do Ponto, que em 2011 foram feitos 31.037 exames, o número de mamografias foram de 31.037. Em 2013 subiu para 37 mil. Número ainda muito pequeno. Tem que se acelerar ainda mais. Eu me lembro, a Daniela deve saber disso, porque passou por essa situação, que o governo do estado acabou fazendo uns mutirões, mas depois deu uma terminada. Parece que desistiram um pouco da ideia, ou então não voltaram a fazer isso daí. Você acredita que o combate ao câncer, ele melhorou muito nos últimos anos? Melhorou um pouco, mas tem que melhorar muito ainda, né? Ela estava me falando que antigamente a radioterapia era uma rádio para todo tipo de câncer. Parece que você também acabou aprendendo um pouquinho mais sobre a doença, né? Sim, porque eu sou muito curiosa, né? E eu tive a graça de ter um médico maravilhoso que cuidou de mim, né? Um mastologista excelente, um oncologista muito bom também. Então, assim, muito paciente, eu sempre muito curiosa, querendo saber de tudo, perguntando muito. Minhas consultas geralmente eram muito demoradas. E aí eu sempre queria me informar, né? Como vai ser o tratamento. E aí uma das coisas que ele me explicou foi isso, que há anos e anos atrás, se você tinha câncer no joelho, na garganta, na mama, no esôfago, a quimioterapia era a mesma. E hoje em dia não. Para cada tipo de doença, para cada tipo de câncer, que são inúmeros, existe uma quimioterapia diferente. Algumas derrubam o cabelo, algumas não. Algumas te fazem engordar, algumas te fazem emagrecer. Então, assim, é muito diferente. E ainda tem a radioterapia, que é um pouco menos agressivo, a rádio. Assim, a radioterapia eu não sei te dizer porque eu não fiz. Mas eu sei que é na região mesmo, no local, né? É menos agressiva. É menos agressiva em termos, porque eu tenho amigas que tratam também câncer de mama que fazem e que têm muitas dores por conta da rádio. Não é fácil não, hein? Sim. E ela está falando sobre a questão dos médicos, estava falando aqui nos bastidores a respeito que de vez em quando, alguns, não todos, tá? Alguns médicos acabam não tendo a sensibilidade suficiente para passar a notícia. E ela é psicóloga, eu gostaria que ela falasse a respeito disso. Que para vocês darem uma notícia, vocês têm toda uma técnica. Sim, com certeza. Você como psicólogo deve dar uma notícia de uma gravidade dessa, tem que tomar um certo cuidado, senão acaba tendo consequências. Sim. Assim, não é fácil dar uma notícia dessa, com certeza, né? Mas, independente disso, acho que tem que ter um cuidado com o paciente. Porque chegar para você e dizer, você está com câncer, tem médico que chega e fala, você tem 6 meses de vida. Então, acho que assim, não tem que esconder nada do paciente. Porém,
falar tudo dessa maneira descrachada também, eu acho que é muito insensível. Então, eu acho que, assim, tem que ter um jogo de cintura. Não dá para falar de cara, mas, assim, chama um familiar, conversa, né? Eu acho que, assim, tem muito médico que precisa de melhora nessa questão mesmo, assim. Eu, como eu te falei, os 2 médicos que cuidaram de mim foram excelentes, super cuidadosos, mas, infelizmente, tenho amigas, inclusive essa semana eu estive na casa de uma amiga visitando, que também está tratando câncer de mama. Ela disse que o médico falou para ela que o caso dela era gravíssimo, que ele não tinha mais o que fazer e que era para ela esperar pelo pior. E ela estava com a filha dela, de 13 anos, e as 2 saíram desesperadas, inclusive é no IBCC. Coincidência ou não, é lá. Então, assim, acho que, poxa, falta um pouco de humanidade, né, na parte de alguns profissionais. Com certeza falta, sim. Uma notícia dessa, a pessoa não é um cliente, né? A pessoa, na verdade, é um paciente. É um ser tem que tomar um humano, certo né? cuidado. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e continuamos aqui com Daniela Maia. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse fantasma que depois acaba rondando a vida da pessoa para o resto da vida. Mas como nós dissemos aqui nos bastidores, a vida tem que seguir. Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre. Não, na verdade, eu não estou de rosa por acaso, não. Eu fui em homenagem mesmo ao Outubro Rosa. Falei, vou de rosa lá para fazer essa homenagem. Mas o Guimarães, também a esposa, que vieram aqui nos acompanhar, e também tem um amigo seu que está nos acompanhando, sim, né? É um amigo que acabou te dando uma bela força, sim, né? Porque é o seguinte, como às vezes o médico não tem toda aquela sensibilidade, né? Por mais bacana que ele seja, na hora que você recebe uma notícia desse naipe aí, você desaba, né? E se não for os amigos, fica difícil, não, Dana? Com certeza. E você teve esses amigos? Eu tive, em primeiro lugar, assim, o apoio da minha família, que foi
primordial, assim, para minha cura. Os amigos, sem dúvida, também contribuíram muito. E a fé, né? Que foi, assim, o meu alicerce mesmo para superar tudo isso. Porque sem Deus eu não teria... E para contar isso para a família, Daniela? Bom, meu sua mãe... pai, ele ouviu exatamente no mesmo momento que eu ouvi a notícia. Ele estava comigo no consultório quando eu recebi o diagnóstico. Então, assim, foi ele que me amparou, porque eu ouvi, não acreditei que eu estava ouvindo aquilo, chorei muito. E ele que ficou firme e forte ali do meu lado, embora ele seja uma pessoa muito emotiva, ele não derrubou uma lágrima, ficou forte para me dar esse respaldo. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fui contar para minha mãe, para minha irmã, aí foi complicado. Aí foi uma enchente lá em casa. Você é psicóloga, né? É o seu serviço, mas como você está no meio, você está envolvida emocionalmente, Sim. Como é você contar isso? Nossa, na Conta verdade... para nós a sua experiência, até para, de repente, auxiliar outras pessoas numa situação dessa. Sim. Na verdade, assim, na hora eu não... Nem lembrava que eu era psicóloga. Na hora eu era uma paciente condenada à morte, certeza. Né? Era só o que passava na minha cabeça. Sou uma paciente que tem câncer e que vai morrer daqui a pouco, né? Você pensava isso? Pensava. Mas o médico não chegou a falar para você? Não. Ele falou assim, Daniela, tem uma notícia para te dar que não é tão boa. Você está com câncer, mas o câncer que você tem é um dos menos agressivos. Ele é um câncer bonzinho. Aí eu pensei, câncer bonzinho? Isso existe, né? Mas ele falou, é um câncer que não é tão agressivo. Então, assim, as chances de cura são 95%. Mas é óbvio que eu fiquei pensando nos 5%, que seria a não cura, né? Infelizmente, no momento, eu acabei me entregando à tristeza, fiquei bastante deprimida nos primeiros dias pós-diagnóstico e fui me recuperando com o passar do tempo. Fui me recuperando porque eu não tinha muita escolha. Ou era lutar contra a doença, ou era me entregar e esperar a morte, que é o que acontece com quem não luta, né? Então, a fé foi primordial. A família, porque assim, eu vi meu pai sofrer demais, minha mãe sofrer demais, a minha irmã, todo mundo em casa se acabando. E eu falei, não é justo com eles, eu não posso deixar isso acontecer. Eu assim, por mim, confesso que passou pela minha cabeça de não querer fazer tratamento, de não querer fazer cirurgia, porque é muita mutilação para uma mulher. Perder a mama, depois perder os cabelos, né? Mulher que tem aí, né? Vaidade. Nesse momento você já sabia que era necessário tirar a mama? Sabia, desde o princípio. Inclusive, eu fui procurar uma segunda opinião, um outro mastologista, que me deu essa opção de não tirar a mama, mas tirar um quadrante apenas. Fiquei indecisa entre os dois cirurgiões, porque um deles queria só o quadrante e o outro queria a mama toda. Mas eu acabei optando por retirar a mama, porque eu achei que ia ser mais prudente. Então, eu preferi ser mais radical quanto a isso. Mas não, assim, e não me arrependo, porque hoje eu sei que as opções que eu fiz foram as melhores. E como é que foi sua reação após a cirurgia? Foi péssimo, foi péssimo. Você se sentiu um pouco amputada mesmo? Sim, exatamente assim. É como se tivesse um pouco pensa, sabe, meio sem equilíbrio. Foi horrível, porque assim, eu lembro que uma das coisas que eu pedi para o mastologista foi assim, não me deixa sem peito, pelo amor de Deus, né? Não consigo me imaginar sem meu peito. Aí ele falou, o que a gente pode fazer, Daniela? É assim que retirar a mama, colocar uma prótese. Eu falei, então põe. Aí ele me disse assim, tudo bem, eu vou pôr a prótese, mas se a gente precisar fazer radioterapia, que ainda era uma incerteza, não vai resolver, porque a prótese vai endurecer e você vai ter que tirar, e você vai sentir muita dor. Eu falei, não tem problema, eu sinto dor, mas eu não quero ficar sem peito, pelo amor de Deus, doutor. Ele falou, tá bom. O que acontece? Na cirurgia, foi feita a mastectomia, que é a retirada da mama, e depois, é retirada o linfonodo sentinela, que fica debaixo da axila. O que acontece? Quando o câncer de mama já está avançado, o primeiro lugar que ele corre é para a axila. Então, durante a cirurgia, foi feita o exame no linfonodo e foi detectado negativo, graças a Deus. Então, não precisei fazer radioterapia por conta disso. Aí, a prótese já estava lá, né?
porém vazia, porque eu coloquei uma prótese chamada expansora, que é preenchida com o passar do tempo. 15 dias depois da cirurgia foi o primeiro preenchimento da prótese. Depois de uma semana, mais um pouquinho, ela é colocada vazia com uma válvula acoplada. Então, depois de operada, 2 semanas, eu voltei para o consultório, ele preencheu com uma seringa, com soro fisiológico, e aí foi... É engraçado, parecia mesmo uma bomba e um pneu de bicicleta, assim, vai colocando e vai enchendo, muito engraçado. E foi assim, mas assim, voltando à sua pergunta, que você falou da minha reação após a cirurgia, foi péssima. Eu chorei muito quando eu me olhei no espelho e vi que a minha mama não estava lá. Foi horrível. Eu lembro até hoje, assim, da cena. Eu estava com a minha irmã no banheiro, ela que me dava banho, porque eu tinha muita dor. E aí eu vi lá um peito e o outro amassado, roxo, cheio de hematoma da cirurgia. E, nossa, foi a pior sensação da minha vida. Eu chorei muito de ver aquilo, muito, muito, muito. Eu tinha vergonha, eu não queria que ninguém visse. Foi péssimo. Nossa. E uma das coisas muito sérias é a questão do cabelo, né? As mulheres gostam muito do cabelo. Pouquíssimas cortam. E eu vi aqui um relatório muito bacana, uma história muito bacana, que o Sérgio Barbosa, amigo dela, acabou até cortando o cabelo junto para te dar uma força. Sim. Isso é muito legal, né? Sim. Você acaba se sentindo, de uma certa forma, um pouco mais forte, Com né? certeza. Quando você vê um amigo assim, amigos, parentes do seu lado, não? Sim, sim, com certeza, sem dúvida. Família, amigos, isso tudo é essencial para a recuperação, né? Eu sabia que eu ia perder os cabelos, mas, assim, eu me preparei muito para isso. Eu fui cortando já, eu falei com o Sérgio, que é meu cabeleireiro, meu amigo pessoal há muitos anos, e eu fui cortando, eu tinha o cabelo bem comprido, eu fui cortando aos poucos, antes de começar o tratamento, já antes da cirurgia, eu já fui cortando, cortei, para não chocar tanto, né? Até porque, quando os cabelos começam a cair, a gente sente muita dor na cabeça, porque vai soltando do couro cabeludo, vai ficando dolorido. Então, o médico me falou, quanto mais curtinho ele tiver, menos dor você vai sentir. Aí eu fiz isso, fui cortando bem curtinho, aí começou a cair. 13 dias depois da quimioterapia, começou a cair mesmo, assim. Tô deitada, dormindo, levanto, meu travesseiro tá lotado de cabelo. Vou pro banho, olho do ralo, quase uma peruca lá. E aí eu liguei pro Sérgio, falei, pelo amor de Deus, raspa minha cabeça hoje que eu não aguento mais. Eu ia pentear o cabelo, fazia uns buracos, assim, eu ficava com umas mechas ridículas. Eu erguia assim, olhava, tava um buraco aqui. Caíam mechas grandes, né? Aí eu ia, às vezes, desembaraçar, assim, o pente saía com um tufo de cabelo, uma coisa horrível. Daí eu falei pra ele, tem que ser hoje. E aí ele falou, ok, eu raspo, mas você vai raspar o meu também. E eu achei lindo isso que ele fez. Lindo, porque é um gesto muito solícito, né? É uma coisa muito bacana, assim. Depois meu pai raspou a cabeça, meu tio raspou a cabeça, minhas amigas iam em casa me visitar e colocavam, para experimentar minhas perucas, elas colocavam uma touquinha, uma touca ou uma meia fina para fazer de conta que estavam carecas também, para a gente tirar foto. Foi muito bacana. Isso, com certeza, me ajudou muito, muito. Isso também, você também trabalhou aqui em Guarulhos um bom tempo, sim, na trabalhei. Justiça. Foi no fórum? No fórum de Guarulhos. Que setor? O que você fazia lá? Eu trabalhava na José Maurício, na 9ª Vara Civil. Trabalhava no cartório civil como escrevente. Então conhece um pouco a cidade? Conheço bastante, gosto muito de Guarulhos. Esse tipo de experiência que você passou, não te faz refletir um pouco também sobre a situação da saúde no Brasil? Ah, com certeza. Não dá um pouco de dor de falar assim, poxa vida, eu tive essa sorte, mas um monte de gente não teve. Sim, eu penso muito. Não dá vontade de falar, está na hora da gente começar a gritar um pouquinho. Sim. Inclusive ontem, né, que foi dia de eleição, né, pensando em saúde pública, né, com certeza, né, a gente pensa muito nisso, assim, porque graças a Deus eu tive a sorte de ter um convênio, né, mas muita gente não tem condição de pagar e, assim, é muito difícil lidar com essa situação. Olha, e falando nisso daí, antes que eu esqueça, eu queria falar o seguinte, tem muita gente falando em divisão no Brasil, isso é uma grande besteira, nós somos brasileiros, e tem muita gente que fala em divisão, mas fica incentivando, fala o outro lado está querendo divisão, mas você também está incentivando. Então vamos parar com essa besteira muito grande, tá certo? Porque a maioria dos sulistas tem sangue nordestino, tem muito nordestino com sangue
sulista, tem muito nordestino de olho verde que veio lá da Europa. Então, nós somos uma mistureba toda. Então, vamos parar com essa besteira de falar que nós temos que dividir o Brasil. Não tem que dividir, não. Quem não está contente é um país que vai embora. A gente é brasileiro, a gente tem que lutar por esse país. O país é nosso. Tá certo? Não tem essa história de um perdedor, o outro é ganhador. A presidente Dilma ganhou. Nós vivemos num país democrático e ela merece nosso respeito. Ela é a presidente do Brasil, tá certo? Porque no dia que ela perder, ela vai ter que sair e o outro vai ter que ser respeitado também. Então, o respeito é bom e mantém o país unido, né? Bom, esse mês é um mês especial, Outubro Rosa, para conscientizar as pessoas do autoexame. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho também da importância do autoexame para as mulheres, lógico. Sim. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar do autoexame, porque eu não faço. Até hoje? Até hoje eu não faço. Você tem medo? Não, não é medo. O que acontece? Das poucas vezes que eu tentei fazer, tudo eu achava que era um nódulo. Então, assim, eu falei, não, prefiro que o médico faça, porque aí eu lá começava a palpar. E aí a glândula mamária, às vezes ela é um pouquinho dura, dependendo do período que você está, se é período menstrual, né, pré-menstrual. Então, assim, de repente sua mama fica um pouquinho mais dura. Então, eu não sou indicado para falar disso. Mas, assim, tem mulher que faz, tem instruções. Mas é importante. Sim, sim. Eu particularmente, eu prefiro ir ao ginecologista todo ano, a cada 6 meses, se for o caso, e prefiro que ele faça. E acho que, assim, outro recado que eu queria deixar aqui é que, assim, a mamografia é indicada para mulheres acima de 40 anos. Eu estou com 38, eu tive câncer com 36, então não é eficaz, né? O SUS libera para mulheres acima de 40, mas a não ser para quem tem algum histórico na família. Eu sou a primeira na família que teve câncer, então nunca que eu ia fazer uma mamografia, porque eu não tinha idade para isso, mas, assim, graças a Deus, eu senti o caroço. Eu fui fazer, eu descobri a tempo e hoje eu estou aqui. Que bacana. Minuto final. Quero te agradecer muito por ter vindo. Foi uma história bacana. Eu li sua história aqui, achei muito interessante. O Guimarães me falou. O alemão, que é proprietário da Flor de Ponto, me ligou. Falou, Roberto, é uma história muito bacana. E que deve ser contada, né? Nós vivemos num país que está faltando muita saúde e essas histórias devem ser contadas porque a Daniela deu sorte. Tinha um convênio, tinha amigos, mas tem muita gente aí que está morrendo sem a necessidade. Está faltando a gente começar a fiscalizar esse país um pouquinho mais. E o pessoal da produção pegou a foto da Folha do Ponto, coloca aí, fazer aí agradecer ao alemão. Essa é o jornal da semana passada, né? Com destaque para o câncer de mama, não é sentença de morte. Matéria feita pelo nosso amigo Gil Campos. Muito obrigado. E agradecer também ao Guimarães, a esposa do Guimarães está nos acompanhando também, e ao seu amigo, que ele não quis nem entrar no estúdio aqui. O nome dele é? Sérgio Barbosa. O Sérgio Barbosa. Obrigado pela presença. Gente, obrigado, Daniela. Foi muito legal te conhecer. Eu que agradeço. História muito bacana. Esse e outros programas você encontra aqui nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. Amanhã tem reprise desse programa, tanto pelo canal da NEST TV, como pelo site. Anote aí, www.tvguarulhos.tv.br. Assiste e acompanhe as nossas entrevistas. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.